Hebreus 13, versículo 2. Encontraram? Tudo bem. Diz aí assim: e não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não são muitos, alguns, não o sabendo, hospedaram o quê? Anjos. Não sabendo quem eram, mas hospedaram anjos. Não são todos. A Bíblia fala, alguns tiveram essa experiência. Então, o que o autor da carta aos Hebreus está ressaltando a questão da hospitalidade. Muitas vezes você pode estar rechaçando ou recebendo mal, hospedando mal um anjo, né? A gente sabe, por exemplo, Abraão, quando ele descobriu que eram anjos, a primeira coisa que ele fez foi segurar os anjos, dar a melhor farinha, fazer o pão, e nós conhecemos a história. Então, existem certas experiências, irmãos, com os anjos. Existem. Eu estou aqui só repassando o que foi dito, porque muitas pessoas não vieram nenhuma vez. O ministério dos anjos não se modificou desde a fundação do mundo. O ministério dos anjos não se modificou desde a fundação do mundo. Nós também vimos o ministério dos querubins, não é? Nós vimos o ministério. Qual era o ministério dos querubins? Eu estou citando querubins, como podia citar serafins. A ação deles de louvar, de adoradores diante do trono. Eles não têm praticamente uma interferência aqui com os homens, serafins. Entretanto, nós vimos a única ocasião que surge a palavra serafim, ela é em Isaías capítulo 6. Nós vamos encontrar que os anjos são espíritos ministradores, são criaturas, desculpe usar essa redundância, criaturas criadas por Deus, embora invisíveis. Isso é muito difícil nós entendermos uma coisa criada que a gente não pode ver, porque a nossa concepção é essa: se foi criada, eu tenho que ver alguma coisa que foi criada. Como é que cria-se uma coisa que a gente não vê? Entretanto, esses anjos têm a capacidade. Por que tem essa capacidade? Porque é numa dimensão diferente da nossa. O nosso pensamento se relaciona muito conosco. A nossa mente, ela é uma caixa fechada, praticamente assim. E nós bitolamos tudo ali dentro da caixa. Tem uns que tem uma caixa pequenininha, tem outros que tem a mente maior, tá mais aberta. E é o que a gente chama mente aberta. Então, para nós entendermos acerca de algo que não é da nossa esfera, não é da nossa dimensão, não é da nossa compreensão, nós temos que aceitar isso pela fé, nós temos que aceitar isso pela revelação de Deus, nós temos que aceitar isso pelas experiências narradas na palavra de Deus. Quando isso vem sobre nós, para que nós entendamos, torna-se difícil, torna-se muito difícil. Não é verdade? Então, essas coisas, irmãos, nós ministramos aqui. E esses anjos, espíritos, criaturas invisíveis, eles têm uma capacidade que a nossa mente muitas vezes não entende, mas pode crer pela fé. É de ele se apresentar ao homem de uma forma visível. Esta apresentação aos homens varia muito. Em muitas ocasiões, esses anjos, esses espíritos ministradores, eles se apresentaram aos homens na forma humana. Outras vezes, eles não tomaram, não assumiram esta forma humana. Eles se apresentaram como eles na verdade devem ser lá no céu, como na verdade eles são. Nós vimos que quando os anjos se apresentam, não é? Quando eles se manifestam, é um poder, é os seus poderosos anjos, conforme a linguagem bíblica se fala.
Então, o que acontece? Muitas pessoas acham que o anjo, ele tem que ter, então nós botamos isso na nossa cabeça, tem que ser de determinada maneira. Se ele não for daquela maneira, então nós começamos a jogar isso na área do absurdo, da invencionice, da criancice. Por isso mesmo é que este assunto tem gerado muita controvérsia, muita até exploração, muita fantasia tem gerado. Porque alguém fala uma coisa e na verdade aquilo não pode ser provado que seja alguma coisa. Quando o próprio Saulo, ele teve aquela conversão e Jesus se apresentou a ele, ele não viu o Filho do Homem como, por exemplo, Estevão viu o Filho do Homem à destra do Pai, o céu aberto. O que Saulo naquela ocasião viu? Ele viu foi uma luz muito forte, mais forte do que o sol ao meio-dia. A apresentação de Jesus. Nós vimos também, irmãos, que muitas vezes no próprio Velho Testamento, o próprio Senhor Jesus, que nós teologicamente chamamos, a Bíblia não fala assim, mas que nós teologicamente chamamos da segunda pessoa da Trindade, outros chamam a pessoa central da Trindade, não importa. Nós vamos ver que este Jesus, quando ele se apresenta no Velho Testamento, ele ainda não havia nascido de mulher, ainda não havia assumido a forma humana, que nós vamos saber que só no início do Novo Testamento isso aconteceu, mas este Jesus se apresentou no Velho Testamento de várias maneiras. E todas as vezes que o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se apresentou no Velho Testamento, antes de assumir a forma humana, antes de se esvaziar da sua glória, estas apresentações, estas manifestações, nós sabemos que para um efeito didático, o que é isso? Para efeito didático é para a gente ficar sabendo, um termo que defina isso, essa aparição, ficou denominado como teofania. Não existe a palavra teofania na Bíblia. É simplesmente para a gente entender o que é isso, essa aparição, quando se refere ao Senhor Jesus. Mas os anjos, eles se apresentaram de muitas maneiras, até os dias de hoje. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizer assim: pastor, eu vi um anjo enorme, devia ter uns 4 metros de altura. E o outro vem e diz assim: pastor, eu vi um anjo do tamanho do senhor. Alguém vai dizer: escuta, alguém está errando aí. Ou tem 4 metros, ou tem 1,80 m, ou eu tenho meio metro só, ou tem 50 metros. Que negócio é esse? Está no mundo da fantasia. Por quê? Porque nós colocamos dentro da nossa cabeça uma certa tabela, esquecendo-nos que os anjos não estão presos a estas medidas. Outro fato também, que eu vou encerrar hoje tudo sobre anjo. Outro fato que nós vimos é que os anjos não têm os problemas físicos que nós temos. Os anjos, eles travam verdadeiras lutas na área espiritual. Eles lutam com os demônios. É só você ler Daniel capítulo 10. Você vê lá, Miguel teve uma luta, brigou, demorou muito. Ele atrasou por causa da guerra, da batalha que ele travou. Nós vamos encontrar lutas no fim dos tempos, não é? Os anjos do Senhor lutando contra os anjos caídos, que nós chamamos demônios. Nós encontramos isso. Agora, eles não têm esta luta, este problema na área física. Não existe isso. Para mim, eu tenho que fazer alguma força para levantar esta cadeira aqui. Não é? Eu tenho que fazer alguma força. Eu tenho que fazer uma força muito maior para levantar esse vaso. Aquele piano, então, tem que pedir o irmão Orlando para me ajudar. O anjo, ele moveu aquela pedra lá do sepulcro de Jesus com uma facilidade.
Precisou um anjo só para fazer uma série de coisas que nós narramos aqui. Mas estas coisas, irmãos, quando nos são contadas, nós ficamos meio assim, mas pode? Por que nós ficamos meio pasmos? Porque o nosso relacionamento de entendimento é muito voltado para dentro de nós. Nós analisamos as coisas de acordo com as nossas próprias forças. Nós entendemos as coisas de acordo com a nossa capacidade. E quando nós então pensamos em Deus, não é? Criador do céu e da terra, quando nós começamos a pensar que Deus criou todas estas coisas, desde da pequenina gota de orvalho, até toda esta constelação que existe por aí, nós ficamos assim, meu Deus, por quê? Isso não dá para entrar aqui dentro da cabeça, foge, extrapola. Então, irmãos, agora pela fé, nós entendemos essas coisas. A palavra de Deus nos diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados. Porque pela lógica vai ser difícil. Por que existem tantas guerras aí na maneira de dizer? Dentro das escolas, dentro das faculdades. Os alunos chegam em casa e falam para o pai: pai, a minha mãe me ensinou que o homem veio do macaco. Pai, a minha mãe me ensinou que o nosso mundo é fruto de uma fragmentação, de uma explosão cósmica que aconteceu e surgiram isso tudo que tem por aí e tal. Alguma explicação lógica as pessoas têm tentado dar. Claro que isso tudo está na mera especulação, nada se prova. Daí chamar-se teoria. Teoria segundo fulano, teoria segundo cicrano, é uma hipótese. Agora a palavra de Deus nos diz, olha, é uma teoria. A palavra de Deus também vem e diz como é. A palavra de Deus em momento algum, ela tentou, ela insinuou se defender. Ela insinuou dizer que aquilo que ela está dizendo é verdade. Ela simplesmente diz assim diz o Senhor, creia quem quiser. Então, pela fé, nós podemos entender certas coisas. E agora, voltando, nos restringindo aos anjos. As pessoas podem ver os anjos, não tanto pelos olhos físicos, também pelos olhos físicos, mas pelos olhos espirituais. Irmãos, isso é outra coisa que nós temos alguma dificuldade. Porque nós achamos que a única maneira da gente enxergar alguma coisa é abrindo os olhos e vendo. Não é verdade? É a nossa inteligência. A nossa inteligência não admite que nós vejamos alguma coisa que os olhos físicos não veem. Quando a gente vê alguma coisa que a gente fica meio espantado, Fulano, vem cá, você está vendo aquilo que eu estou vendo? Como que eu quero uma confirmação de alguém que esteja vendo. Porque eu estou vendo uma coisa que é difícil eu entender que eu esteja vendo. Então eu quero a sua confirmação. Fulano, me dá um beliscão que eu acho que eu estou dormindo. Não é possível que eu esteja vendo alguma coisa. A nossa mente bloqueia aquilo que é do Espírito. Eu posso citar um exemplo. Quando aquele moço de Eliseu, é o exemplo que eu mais cito. Aquele moço de Eliseu, ele ficou apavorado porque ele viu com seus olhos o exército do rei, lá na cidade de Dotã. Ele viu que a cidadezinha estava cercada, o exército havia fechado o cerco para prender Eliseu. E ele foi lá e falou com Eliseu: Eliseu, meu pai, olha, fecharam o cerco, vão matar a gente. Eliseu disse: não temas. Quando uma pessoa está em comunhão com Deus, ela não tem medo. É por isso que todas as vezes que o Senhor vem e fala com alguém que está apavorado, porque a falta de comunhão apavora e a comunhão tranquiliza. Todas as vezes que alguém está apavorado, o Senhor vem e diz assim: não temas, sou eu estou aqui. E onde eu estou, a minha presença traz paz. Então, quando aquele garoto estava ali apavorado diante de Eliseu, o que Eliseu disse? Ele fez o quê? O que ele fez? Ele fez uma oração. E na oração, o que é que ele pediu?
Pai, abra os seus olhos. Será que ele não estava com os olhos abertos? Ô, seu Eliseu, o senhor me desculpe, mas eu estou enxergando o problema lá. Não precisa pedir a Deus que abra os meus olhos. Você está enxergando com os olhos físicos. Mas agora eu vou pedir a Deus que abra os seus olhos espirituais que estão fechados. E ele então, depois que teve os seus olhos espirituais, e isso para nós muitas vezes é difícil, porque nós não entendemos que uma pessoa possa ter dois olhos, quer dizer, dois olhos na maneira de dizer, né? Dois tipos de olhos, um olhar material, que como eu estou vendo os irmãos aqui, e outro olhar espiritual. Isso é difícil. Existem pessoas que não precisam nem estar com os olhos abertos. Lá em Números capítulo 24, fala-nos sobre o caindo em êxtase, olhos abertos e vendo o Todo-Poderoso, não é? É só você ler lá sobre Balaão. Ele teve uma visão de olhos abertos. Outras pessoas, não importa se o olho está fechado, se está aberto. A visão espiritual independe da visão física. Entende? Aliás, eu vou até usar uma expressão. A visão espiritual está acima da visão física. Aliás, tudo que é da área espiritual está acima da área física. Eu já disse aqui inúmeras vezes que as leis espirituais estão acima das leis físicas. Mas nós, como seres humanos, nós ficamos presos às coisas físicas. Tomé disse assim: se eu não ver com os meus olhos que essa terra há de comer, como se diz aí fora, não é? Se eu não puser a minha mão com essa mão que eu como, se eu não ver, se eu não ouvir, se eu não, olha, quer dizer, se eu não usar as coisas físicas, eu não vou crer. Entendem? Ele primeiro queria usar as coisas físicas para crer. E a palavra de Deus nos diz: se creres primeiro, verás as coisas espirituais. A fé é que nos abre os olhos. A fé é que nos abre a possibilidade não somente de vermos, mas de entendermos, de experimentarmos as coisas espirituais. Recentemente eu estava falando aqui na igreja sobre essa expressão, que se os crentes, de uma forma geral, soubessem o que está à sua disposição dentro da área espiritual, nós não queríamos mais nada, nós não iríamos juntar mais dólares. Bom, nós que eu digo, eu não tenho $1, mas os homens não iriam juntar mais dólares para fazer viagem. Os homens não iriam querer fazer mais nada disso, porque bastaria as experiências espirituais. Os irmãos já imaginaram quanto se gastaria? Recentemente eu ouvi dizer aí, teve uma corrida e gastou-se não sei quantos dólares, não sei quantos cruzeiros, e alguém pegar um helicóptero para entrar lá dentro da corrida, né? E eu falei, agora, irmão, pensa alguém, quanto dinheiro não daria para andar numa nave espacial? Eu daria todo o dinheiro do mundo para andar numa nave espacial. Agora, meu irmão, eu vou citar só Paulo, né? Paulo disse assim: olha, eu não sei nem se fui com o corpo todo ou se fui só no espírito, mas uma coisa eu sei, que eu fui lá no céu e vi coisas tremendas. Fez uma viagem tremenda. Alguém que critica isso é porque realmente não é que a pessoa seja maldosa, é que a pessoa nunca teve os seus olhos abertos. Então, quando a gente assim, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver, além da letra. O que significa além da letra? Além da coisa física. Eu não quero ficar preso naquilo que eu vejo, mas eu quero ir além daquilo que os meus olhos veem. Eu quero ir ao Espírito, porque a letra muitas vezes mata. A letra muitas vezes prejudica, bitola, cerceia. E eu quero, Senhor, abra os meus olhos.
Será que eu não estou com os olhos abertos? Será que eu não estou vendo essa página? Não estou vendo uma porção de letrinha preta aqui? Eu estou vendo. Mas, Senhor, eu quero ver além da letra. Isso é entrar na área espiritual. Mesma coisa acontece na área dos anjos, irmãos. Eu disse que nós iríamos encerrar o nosso estudo pedindo a alguns irmãos. Eu não falei com ninguém. Aliás, só falei com a minha filha há poucos instantes atrás. Algumas pessoas que já tiveram algumas experiências. Claro que eu não vou botar aqui 20, 30 pessoas, não vou fazer isso. 2, 3 só. Mas eu vou começar contando duas. Uma não foi comigo e a outra foi comigo. Duas. Essa primeira não foi comigo. Eu ouvi um grande homem de Deus, que Deus usou muito na minha vida, meu ministério eu devo muito a este homem. O nome dele não é o pastor Silas Gonçalves, embora ele tenha o nome de Silas Gonçalves. Há muito tempo eu não o vejo. Ele já pregou na nossa igreja, alguns irmãos o conheceram. E o Silas falou o seguinte, que uma ocasião, ele era um evangelista numa das favelas do Rio de Janeiro, e o Silas é um homem cheio de poder, é uma bênção aquele homem, meu Deus, sujeito a quedas, sujeito a falhas, mas cheio. E ele estava lá pregando na favela, falando de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e tal, e que nós somos príncipes, cordeiros com ele. E um daqueles favelados lá creu naquela mensagem e chegou para o Silas e disse assim: quer dizer que agora eu sou filho do rei? Você é filho do rei, pela palavra de Deus, você agora é filho do rei. Bom, eu, um descamisado, sou filho do rei? Você é filho do rei. Para que falou isso? Pobre, morando numa favela, o que ele fez? Ele entrou dentro de uma casa de material de construção, chegou lá e disse assim: quantas telhas o senhor tem aí? Eu tenho não sei quantas mil. Quero todas. Quantos sacos de cimento o senhor tem aí? Eu tenho não sei quantos sacos. Quero todos. Quantos metros de areia o senhor tem? Quanto ferro? Quero tudo, quero tudo, quero tudo. Camarada, escuta aqui, rapaz. Quero tudo, quero tudo. Quem é você? Você não sabe com quem você está falando. Sim, essa história eu já conheço. Eu sou filho do rei. Usou a linguagem certa. Eu sou filho do rei. Irmãos, eu vou contar a história, por incrível que possa parecer. Aquele homem aceitou. Foi um milagre, claro, um milagre. Senão você vai chegar no supermercado, vai encher o carrinho, vai dizer: eu sou filho do rei, né? Foi um milagre que aconteceu. E ele levou aquilo tudo. Abriu praticamente um depósito de material de construção. Ele disse: eu vou levar isso para a favela, eu vou vender isso preço barato, e os meus amigos, aqueles que moram comigo, vão poder ter sua casa, vão poder ter sua cobertura, vão poder construir e tal. E levou aquilo tudo lá. Isso na história. Só que aconteceu que quando ele botou aquilo lá, o pessoal não tinha dinheiro para pagar, para comprar aquilo. E ele ali, firme com o Senhor, orando, aquela fé tranquila mesmo, uma fé infantil. Alguma coisa ele vendeu, mas daqui a pouco começaram a chegar as notas, as promissórias. E agora, como é que eu vou pagar isso? E chega, olha, tem que pagar isso dia tal, tem que pagar isso dia tal, e a telha tem que pagar não sei quantos milhões de cruzeiros, a areia tem que pagar dia 20, não sei o que, e ele pegando aquela pilha lá e não está vendendo nada. E ele disse: pai, me disseram que eu sou filho do rei. E ele estava preocupado. E um belo dia lá, ele atrás do balcão lá, esperando ninguém entrando, entra uma pessoa. E entrou essa pessoa e disse: o senhor é o dono? Só. Quanto o senhor tem de areia? Eu tenho aí não sei quantos caminhões de areia. Quanto? Tem tanto. Quero tudo. Quanto o senhor tem de pedra? Quero tudo. Quanto o senhor tem de telha? Quero tudo. Quanto o senhor tem de ferro? Quero tudo. Faz a conta. Deu tanto, eu vou pagar em dinheiro. Está aqui o dinheiro. Pagou para ele tudo.
e até hoje nunca veio buscar o material. Quem é esse homem? Era o rei. Os irmãos entendem? Isso falado assim, de uma forma tão fria, tão tranquila, alguns podem dizer sabe esse o que é, irmão? Falta de fé. Só isso. Falta de fé. Porque a palavra de Deus nos diz o quê? Tudo é possível a quem? Ao que crê. E quem crê tem os seus olhos abertos. Eu vou contar só essa. Eu ia contar uma minha, mas deixa. Eu guardo muitas minhas experiências comigo mesmo e vão morrer comigo. Mas eu gostaria de perguntar aqui, quantas pessoas têm tido experiências, visto? Deixa só para incentivar alguns. Irmãos, não é uma, nem duas vezes, nem três. São muitas vezes. Pessoas vêm a mim e dizem assim: pastor, eu estou citando exemplo aqui dentro da igreja. Olha, hoje, enquanto o irmão estava pregado, eu vi o anjo do Senhor ali em cima do Senhor. Eu vi um anjo aqui, eu vi um anjo ali. É claro que se você sair falando por aí para fora, a turma vai dizer assim: aquela igreja dos loucos, dos visionários, dos utópicos, que ficam vendo coisa que fantasia. E o pastor até incentiva essas coisas. Eu sei que nós estamos falando na área espiritual, porque a palavra de Deus nos diz que o homem natural não entende as coisas espirituais, porque ele parece o quê, irmãos? Loucura. Não está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2? No final do capítulo? Ora, o homem natural não entende, e não pode entender, porque essas coisas lhe parecem o quê? Loucura. Por que lhe parece loucura? Porque essas coisas ele quer entender, ele quer aceitar pela via da sabedoria. E lá em 1 Coríntios capítulo 2 nos diz que estas coisas não são reveladas por que via? Pelo seu Espírito. O Espírito Santo revela, o Espírito Santo abre os nossos olhos. Então, se alguns irmãos estiverem aqui e vai pensando que tem que ser resumido em 2 minutinhos no máximo, se alguns irmãos têm tido experiências desta forma e vai nos edificar, então nós vamos ouvir algumas experiências desses irmãos. Outra coisa, às vezes a experiência para o irmão é uma experiência marcante. Talvez para o irmão não vá ser grande coisa. Ele viu um negocinho lá em cima do armário dele, daí. Para o irmão não tem nada, mas para ele, estou dando um exemplo, né? Para ele aquilo foi tremendamente marcante. Então eu creio que dessa forma é que nós vamos ouvir alguns testemunhos. Paz do Senhor, irmãos. Bom, a minha primeira experiência com os anjos, alguns já ouviram, né, papai dizer, creio que não todos estiveram aqui, mas foi em Araraquara ainda. Eu era muito pequenininha, devia ter uns 7 anos, né? E eu lembro que a mãe estava lavando roupa e eu estava encostada na porta da cozinha e eu comecei a olhar para o céu. E quando eu fiquei olhando para o céu, e de repente me apareceu um anjo muito grande, né? Ele possuía asas, como a gente costuma ver em história, até em quadrinhos, né? Eu posso dizer que eu estava vendo ele como eu posso ver os irmãos aqui, né? Olhos, boca, detalhe por detalhe, aquelas asas enormes. Ele era loiro, de olhos azuis, com aquelas, é verdade, com aquelas vestes brancas, um pouquinho puxado para o azul, sabe? Mas eu fiquei maravilhado, porque o Senhor me mostrou durante muito tempo ele, e eu fiquei em paz, eu fiquei só olhando, e eu vi que ele tinha um cesto na mão, cesto de palha, e jogava alguma coisa daquele cesto e começava a cair, e ele voava e ria, e eu fiquei olhando, contemplando aquilo, fiquei boba de ver, contando para a mamãe. Ela não acreditou muito, pensou, é coisa de criança, mas aquilo me marcou muito, e até hoje eu lembro detalhe por detalhe, né? É diferente, que nem muitos irmãos aqui viram, por exemplo, como a gente vai numa vigília no monte, a gente costuma ver anjos, né? Às vezes o Senhor nos dá essa graça, né, de ver anjos, né, no formato humano,
né? Às vezes maiores, às vezes menores, uma forma resplandecente, né? Sem asas. O Senhor me mostrou para uma criança, né? Que podia entender, né? Porque se o Senhor tivesse me mostrado um anjo da forma resplandecente, sem olho, assim, né? Sem boca, eu não entenderia. Mas o Senhor soube me mostrar que uma criança saberia entender que aquilo era um anjo. Até as asas ele tinha. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Paz do Senhor, irmãos. Bom, a minha experiência marcou até hoje na minha vida. E inclusive tem uma irmã aqui da igreja que esteve presente junto comigo nisso. Foi uma guitarra que eu ganhei. Eu sempre tive, assim, depois que eu me converti, eu sempre tive sede de tocar. E o meu pastor e a esposa dele sempre me ensinou uma coisa. Falou: Reinaldo, se você quer ser um homem cheio do poder, busque batismo no Espírito Santo. E eu não entendi o que era isso, né? Eu falei assim, mas tudo bem, né? Pra mim tudo é novo, é sempre gostoso, né? Então eu falei assim, então eu vou começar a orar sobre isso. Então eu comecei a orar. E minha vida não estava boa naquela época, né? Que eu pensava em voltar a ser punk. Mas como sempre, Deus sempre me pega na última hora. Então eu estava no escritório do pastor onde eu estava reformando para ele. Aí ele pegou, tinha um rapaz lá que trabalhava comigo, ele falou assim, e ele ficou olhando pra minha cara. Aí eu não gostava muito que as pessoas me encaravam, né? E ele começou a me encarar, eu falei, eita, eu não tô gostando disso, né? E ele de repente falou assim pra mim, você sabia que Deus pode te batizar com o Espírito Santo? Aí eu falei, essa conversa é boa, mas eu não gosto, né? Mas tudo bem, passando tudo isso, chegou nesse dia mesmo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Inclusive eu estava sentado na mesa, quem conhece eu do evangelismo sabe que eu sou assim. Então eu sentei e deitei os pés em cima da mesa. Aí esse irmão disse para mim, falou assim, olha, Deus quer te batizar com o Espírito Santo agora. Abaixa a sua cabeça. Aí eu abaixei minha cabeça. Eu falei, mas tem uma coisa. Eu falei, eita, de novo, meu Deus. Aí eu falei assim, o que foi? Eu falei assim, só que você tem que colocar seus pés no chão, diante de Deus, porque onde você pisa é santo. Aí eu fiquei pensando, né? Falei assim, poxa, mas eu não sou nada santo. Mas tudo bem, né? Eu considerei a palavra dele. Então eu me reverenciei, abaixei a cabeça, tudo. E na hora ele começou a falar, pense em Jesus e dê um glória a Deus. Aí eu falei, glória a Deus vai ser meio difícil de dar, né? Porque a posição realmente que eu estava não dava para falar nada. E eu fiquei abaixado a cabeça, falei para ele, não dá. Aí ele falou assim para mim, falou, olha, começa a pensar em Jesus. Aí eu comecei a pensar. Aí eu falei assim, agora comece a orar. Eu falei assim, tudo bem, né? Ele falou, deixa sair um aleluia. Aí quando saiu o primeiro forçado, aí o segundo veio atrás. Aí veio o terceiro, aí depois eu não entendi mais nada. E de repente o Senhor limpou minha mente. E eu comecei a orar ao Senhor e senti um calor. Então o meu primo estava mais ou menos a essa distância do pastor. E ele estava pintando. E de repente ele falou, nossa, eu estou sentindo um calor. Aí eu comecei a chorar. Aí ele começou a se queimar mesmo. Aí ele se afastou de mim, foi perto da janela. Ele falou assim, Reinaldo, eu estou pegando fogo. E eu comecei a chorar. E naquele momento eu fui batizado no Espírito Santo. Mas aí não parou aí. Chegou a noite, eu fui para a casa dele. Aí o Senhor tinha me tocado que ele queria também batizar meu primo, né? Ele falou assim, Reinaldo, eu queria ser batizado. Eu falei assim, então vamos orar na sua casa. E foi eu, ele, mais um colega meu de infância e um amigo que eu conheci na igreja, né? Hoje em dia é um irmão muito ligado. E ele teve uma ligação nessa guitarra que eu ganhei. Então de repente nós começamos a orar. Aí eu abri meus olhos e no canto assim da sala eu vi na hora de descer um anjo e ele ficou parado. E na hora o céu abriu. Aí ele falou assim, olha, eu vou passear no meio de vocês e você falar para eles pensar em mim. Quando pensar em mim, Deus vai tocar neles e eles vão falar novas línguas. Aí eu não conseguia falar nada do que o anjo falou. Eu só conseguia gritar, falar, olha, eu estou vendo um anjo, estou vendo um anjo. Eu falei, Deus disse que vai batizar vocês. Aí eles falaram, mas o que eu faço? Eu falei, se vira. E eu comecei a olhar. E eu ficava olhando aquilo, né?
Então, quer dizer, eu nunca tinha visto na minha vida e a partir daquele momento eu vi. E no outro dia tinha uma vigília e eu me converti numa vigília. E as bênçãos que eu consigo do Senhor geralmente são em vigílias, não sei porquê, mas é ótimo, né? Então, aí eu estava nessa vigília, comecei a orar. Moisés viu Deus falar através de uma sarça e eu vi através de uma pessoa. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Bom, graças a Deus, Deus me privilegiou com isso. E Deus começou a usar uma irmã. E essa irmã estava sendo usada por um anjo. E esse anjo, na hora eu estava no meu canto abatido, tinha mais de 50 pessoas. E esse anjo falou para mim, falou assim, o que você quer? Aí eu senti duas coisas no meu coração. Um, era a vontade de aprender a tocar. E a segunda era eu ter o meu próprio instrumento, né, que eu não tinha. E de repente eu pedi, eu falei, não deve ser eu. Eu falei, Senhor, mas se for eu mesmo, não é muito o que eu quero, mas eu queria que essa irmã venha e coloque a mão na minha cabeça. Eu nem terminei de pensar, essa irmã colocou a mão na minha cabeça. Eu falei, é hoje. Eu falei, é hoje. Ela falou, meu servo, o que tu queres? Eu tenho contemplado as suas orações e eu quero que você pede agora o que você quer. Eu falei, Senhor, o que eu quero ganhar é uma guitarra. Mas eu estava desempregado, né? Eu estava em fase de exército. E o Senhor falou assim, então pede o que você quer, qual guitarra você quer. Falei, Senhor, eu quero uma guitarra Golden, branca, modelo Les Paul, e eu gosto de tocar blues, eu quero aprender música, mas eu não quero estudar porque eu não tenho dinheiro para estudar e eu queria tudo isso. Aí o Senhor falou, você crê? Eu falei, creio. Ele falou assim, então, você crê, você vai receber tudo isso, basta que você tenha fé e não deixe as pessoas se derrubarem. Eu falei, tudo bem. E de repente, me veio uma data na cabeça, dia 30. Aí eu falei, não, essa data eu vou ter que pedir também. E nós estávamos no dia 25, então, portanto que faria um mês, era no mês do aniversário. Eu falei assim, Senhor, só que é o seguinte, essa guitarra eu quero receber dia 30 e dia 30 eu já quero aprender a tocar. Mas só que os irmãos que estavam comigo não estavam acreditando, porque disseram para mim que nunca viu Deus usado desse jeito. Então, decorrer de todo o tempo, quando foi no dia 29, foi eu e uns irmãos na loja para comprar guitarra e não conseguimos. E de repente ia tocar à noite num casamento. Eu tocava bateria nessa época. E esse irmão pegou e falou para mim, falei assim, olha, Deus acho que não está nem aí com você não. Eu falei, como não? Eu falei, como não? Vocês estavam lá. Aí eu falei, não, mas eu creio. E eu fui para casa de um irmão em Itapevi. E chegou lá, nós terminamos de almoçar. Aí a mãe dele era conselheira naquele tempo da mocidade. E ela pegou e me sentou na cadeira e falou assim, Reinaldo, eu já te disse que Deus não usa ninguém desse jeito. E aquela irmã foi usada pelo diabo. Eu falei, não foi. Ela falou, foi. Eu falei, não foi. E começamos a discutir. Eu falei, tudo bem. Eu falei assim, dependendo disso ou não, eu creio. Se passar do dia 30 não ver minha guitarra, tudo bem, aí eu vou acreditar na senhora. Eu falei, você já esqueceu que hoje é dia 1? Aí eu, ai meu Deus. Eu falei, e daí? Eu falei assim, isso não justifica, mas a minha guitarra é minha, Deus me deu. Eu falei assim, então cadê? Aí eu falei, tudo bem. Aí eu fiquei abatido, né? Mas eu criei em Deus que Ele tinha me dado esse instrumento. Aí essa irmã foi embora para comprar um remédio e o filho dela desceu com ela. E eu fiquei sozinho na casa, né? E eu estava lavando a louça, chorando. E na hora o filho dela subiu porque ele esqueceu da carteira. Aí eu falei com ele, falei assim, Sérgio, vamos orar porque eu fiquei meio triste por causa disso. E nós fomos orar e de repente começamos a orar. E Deus me tomou com tanto poder e eu comecei a falar para o Senhor. Eu falei assim, Senhor, tudo me desce. Eu acreditei, falei, agora você não vai me deixar na mão, né? Porque todo mundo, eu espalhei para o mundo inteiro, irmãos. A alegria era tanto que todo mundo que me conhecia, eu falava, eu ganhei uma guitarra de Deus, eu vi um anjo, e eu falava tudo isso. E de repente, Deus falou através do irmão, falou assim, te dei. E eu não entendia naquela hora, eu estava super nervoso, triste. E eu fui para minha casa, e chegando lá, meu primo falou para mim, falou, olha, vai para Itaquera, que tem um irmão que quer falar com você. Aí eu pensei, é minha guitarra? Ele falou, não sei. Eu falei, é. E eu tinha chegado em casa, era 10 horas da noite.
Eu nem pisei na minha casa, que era do lado, eu já fui para a casa do irmão. E meus familiares ficaram até preocupados. Chegou lá na casa dele, falei assim, olha, tal irmão pediu para mim vir aqui e falou que você queria falar comigo. Aí ele falou para mim, falou assim, olha, eu fui arrebatado no sábado, foi no sábado que a gente ia tocar na festa. Ele falou, olha, eu fui arrebatado nos céus e o Senhor disse para mim que ia ser a última vez que eu ia tocar nessa guitarra. E assim, e nessa noite mesmo ele tocou do jeito que todo mundo ficou de boca aberta. Aí eu falei para ele, assim, um dia eu vou tocar desse jeito. Aí todo mundo, vai nada. Eu falei assim, vou sim. Então nesse dia ele pegou e falou, olha, e Deus mandou eu te dar essa guitarra. E ele pegou, ele me deu a guitarra. Irmãos, eu abri a guitarra na hora, fechei, fui para minha casa, guardei ela debaixo da minha escada e fui dormir. Quando foi à noite, eu acordei, bebi água, tudo. Aí no outro dia eu ia trabalhar. Aí eu peguei, eu me lembrei, falei assim, poxa, parece que eu sonhei que Deus me deu a guitarra. Aí eu passei pela escada e olhei assim e continuei, né? Aí eu parei no meio da escada, falei, não, a guitarra tá ali embaixo. Aí eu desci de novo, olhei, aí eu vi a guitarra. Aí foi quando eu abri o estojo dela, aí eu vi a guitarra lá. Aí essa era uma bênção que eu tinha para contar, que marcou o resto da minha vida. Então, a partir daquele dia, eu passei a acreditar que quando Deus fala que vai curar uma pessoa, não tenha dúvida, Ele vai curar. E eu vim orando por esse dia, falei assim, Senhor, porque eu disse, por onde eu passasse, eu ia contar essa bênção. E eu estava orando, falei assim, Senhor, me abre uma oportunidade para me dizer lá na igreja sobre isso. E esse foi o dia, né? E eu senti ali tremendo, mas graças a Deus, eu nem pus para ele. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Não é tão longa assim a minha visão como a dele. O anjo não falou comigo, mas foi num culto de quarta-feira na igreja tradicional lá em Carapicuíba, onde eu moro. Na primeira oração, eu via o vice-moderador da igreja abrir a Bíblia e disse, nós vamos orar. No que eu vi, ele disse, nós vamos orar. Antes de qualquer outra coisa, os anjos cobriram o corredor da igreja e eles cruzavam as suas asas em cima, e eu ouvia perfeitamente o bater das asas dele. Olha, eu fiquei tão empolgado que essa foi a minha visão. A paz do Senhor, irmãos. O que aconteceu tem uns 3 para 4 anos, eu e meu marido, nós temos uma loja lá na Avenida Paulista, no Center 3. Aconteceu com um incêndio do prédio da CESP, que eu acho que todos aqui tomaram conhecimento na época. E nós tínhamos nossa loja lá, e à noite nós chegamos em casa, e quando chegamos, minha mãe já disse, tem um prédio pegando fogo na cidade. E nós ligamos a televisão e constatamos que era justamente o prédio da CESP, onde embaixo do prédio há uma galeria de lojas, que é o Center 3. E nós já pegamos novamente o carro e voltamos, né, desesperados, para a Avenida Paulista, porque ali era o nosso ganha-pão. E quando chegamos, nós assim mesmo fomos, mas achando que a coisa não era tão grave assim. E quando chegamos lá, não conseguimos nem chegar perto, porque o trânsito já estava terrivelmente complicado. Deixamos o carro bem ali perto do Emílio Ribas e fomos correndo a pé até as proximidades. Chegando lá, o fogo já cobriu o prédio, as labaredas eram grandes e nós ficamos muito, mas muito preocupados mesmo. Porque realmente a gente se alimentava e se vestia lá daquela loja. E nós ficamos ali na calçada de mãos atadas, muitos lojistas desesperados, né? Porque o fogo realmente tomava conta. E eu comecei a orar, comecei a falar os versículos que eu sabia de cor e confiar no meu Deus. E meu marido desesperado, né? Sentou na calçada, eu junto com ele sentei também. E ficamos ali e eu disse para ele, se a nossa loja for totalmente destruída, nós somos jovens e nós vamos ter forças para construir outra loja novamente. E confiando em Deus, porque eu sempre confiei muito em Deus. E ficamos ali até de madrugada, notícias vinham e iam, né? Já pegou fogo na galeria, já tem lojas já totalmente destruídas. E nós ali firmes, né, orando, pedindo ao Senhor proteção. E já era quase de madrugada, eu falei para meu marido, vamos embora. Nada vamos poder fazer aqui, porque realmente só era um caso muito triste mesmo, a gente vê tudo aquilo sendo destruído pelo fogo e os bombeiros nada podiam fazer. Aí, no caminho de volta para ir até o carro,
eu desesperada também, assim, mas desesperada assim em termos, porque sempre tive muita confiança, sabe? E ao mesmo tempo, assim, eu confortava meu marido, né? E aí eu orando assim, aí Deus me falou, assim, foi uma coisa tão linda, irmãos, tão linda, uma experiência tão bonita. Deus disse assim para mim: não temas, vá para casa, porque já mandei 2 anjos guardar a vossa loja, né? Aí eu fiquei tão contente e disse pro meu marido, aí foi quando eu disse pro meu marido: vamos embora, porque Deus... E nisso, na hora que Deus estava me falando isso, eu vi 2 anjos, um de frente para o outro, na porta da minha loja, né? E eram 2 homens assim fortes, sabe, grandes, né? Um de frente para o outro. Foi uma coisa assim, uma coisa maravilhosa que eu vi naquela madrugada. E aí eu disse pro meu marido: olha, Deus já me disse para a gente ir embora para casa, porque já mandou 2 anjos guardar a nossa loja. E eu já vi esses 2 anjos, um de frente para o outro, guardando a nossa loja. Glória a Deus, irmãos, porque Deus é grande, viu? Aí fomos para casa, dormimos no restante da madrugada e no outro dia cedinho voltamos para o Center 3, né? Estava totalmente isolado, não podíamos entrar para ver como estava a nossa loja, mas os seguranças tinham a liberdade de um ou outro entrar, mas somente seguranças. E pedimos: olha, fulano, dá uma olhada na nossa loja para ver como é que está. E eu ali firme, né, com meu marido. Aí o segurança voltou e falou: olha, Irene, a sua loja, nem um vidro foi quebrado, nem uma água entrou, sua loja está intacta. Glória a Deus, salve a Deus. E eu fiquei, irmãos, mas olha, agradecida demais ao bom Deus, sabe? Porque teve lojas lá que foram totalmente destruídas, não sobrou nada. Teve lojas que encharcou de água, vidros quebraram, mas a nossa loja nada aconteceu, porque o nosso Deus realmente cumpre, porque realmente eu vi aqueles anjos. É maravilhoso, Senhor. Dizer o que, né? Dizer o que diante disso, né, irmãos? Nós fomos numa vigília com os irmãos da igreja. Mas o irmão que estava dirigindo, né, ele falou: olha, nós vamos naquela vigília, mas nós não vamos pedir nada. Nós simplesmente vamos lá simplesmente para louvar a Deus, glorificar a Deus, agradecer pela vida que Ele nos dá, por mais simples que seja, pela saúde. Não vamos pedir nada, vamos apenas agradecer. Então nós fomos com esse propósito. Chegamos, era numa chácara, e essa chácara tinha uma montanha, mas de mato cerrado, e esse homem era crente, então ele desmatou um pedacinho redondo assim, e o resto era tudo mato fechado. Então ele falou: vocês tomam cuidado porque tem cobra, tem isso, tem aquilo outro, pedem a proteção do Senhor e ficam lá, tudo bem. Nós fomos, era uma noite de inverno, um frio terrível, aquela noite geou, que quando nós saímos tinha uma camada de gelo assim, nós não sentimos nada. Nós entramos e, para encurtar, nós começamos a orar, louvar a Deus, tudo em agradecimento, não pedimos nada. Então o Senhor sempre faz, né? Isso já é incomum entre a gente que faz muita vigília. A glória do Senhor desceu e todo o mato ficou fosforescente. Você pegava assim folhinha, matinho, ele era de uma cor azul meio esverdeada, acendeu tudo o chão. E como nós não estávamos pedindo nada, começamos a glorificar a Deus, a agradecer. E como era uma noite de inverno, estava muito escuro. Então, um pertinho do outro, ninguém se enxergava. E como tinha cobra, nós combinamos assim: todo mundo fica bem pertinho um do outro, né? E ninguém se afasta, ninguém entra no mato, porque se perde. Inclusive o dono da chácara orientou a gente assim. Então nós estávamos muito próximos um do outro, mas ninguém se enxergava. E de repente a gente, quando viu aquilo tudo aceso, né, os matinhos, começamos a glorificar a Deus. De repente nós vimos uma luz muito clara, como se tivesse ficado dia. Aí todo mundo parou de orar, estava todo mundo ajoelhado, chorando. Quando nós levantamos a cabeça, no meio do matagal fechado, tinham 3 bolas bem altas, né? Estão falando de anjo, mas anjo veio depois. Veio 3 bolas bem altas, e daquelas bolas saía uma chuva de prata. Mas não era muito alto. A impressão que tinha é que se você esticasse a mão, você pegava. Mas quando a gente tentava dar um passo à frente para entrar no mato fechado, porque a gente é de carne e osso, vê aquilo, quer agarrar, quer pegar, quer fazer qualquer coisa. E teve uma irmã que botou o pé para dentro. Quando ela botou o pé para dentro, ela caiu. Deus não permitia que a gente passasse daquela rodinha.
E ficou tudo claro. Aonde a gente estava, aquela roda desmatada, era dia. E você olhava no mato, era noite. Então nós começamos a orar para que Deus mostrasse para a gente o que queria dizer aquilo. Então, quando nós abrimos a palavra, o Senhor falava: eu, Pai, Filho e Espírito Santo, estou aqui. Eram as 3 bolas. E aquela chuva foi a noite inteira, irmãos. Nós não ficamos mais na escuridão. Nós saímos de lá, acho que era umas 5 horas da manhã. E todo mundo via, não era uma visão de um. Todos que estavam ali viram. Nós ficamos a madrugada inteirinha, até as 5 horas da manhã, no claro. Geou, nós não sentimos. Tinha camadas de gelo assim nos carros, nós não vimos nada. E depois dessas bolas, aí um caía e chorava, outro não sabia o que fazia na presença do Senhor, porque a presença era muito grande. E quando estava todo mundo prostrado no chão, caindo, chorando, um gritava aleluia, outro já estava arrebatado, outro não sei o quê. Quando nós olhamos para baixo, porque o lugar era meio deitado assim, nós estávamos no pico, que foi onde apareceram as bolas, todo mundo correu para lá, né? Quando nós olhamos lá embaixo, haviam 2 anjos. Só que os 2 anjos eram de tamanho de pessoa, não tinha asa, e eles andavam. E eles olhavam para nós ali em cima, eles andavam, se mexiam, como se estivesse ali para agradar os olhos dos servos do Senhor. Eles não vinham com mensagem, com nada, eles vinham mesmo para agradar aos filhos do Senhor. E andavam e se mexiam. Mas a gente, como é muito falho, quando viu os anjos, todo mundo correu para cima dos anjos. Eles pegaram, ainda olharam para a gente, entraram no meio do mato onde estava escuro e sumiu. Só que nessa noite, muitos não viram, acho que também pela emoção. Mas eu que sou muito curiosa, eu quero ver. Falei, se o Senhor está aqui para mostrar, eu vou ver. Então eu conseguia me conter. Então a gente andava assim, no meio do mato, sempre onde estava a escuridão. Então tinha uma cidade, um tipo de um forte, em um tipo de um quadrado, assim como se fosse um quadro muito grande. Era um castelo, tudo da mesma cor, tudo meio azulado, meio verde, fosforescente. Era um castelo muito grande, em volta tinha assim um muro muito alto, então a gente até levantava o pé e olhava assim, você via toda a cidade como se fosse toda ela fosforescente. Tinha escadinhas, tinham portas, mas de modelos antigos, umas coisas redondas assim, muito grandes as portas. Era uma coisa maravilhosa. Aí um via, olha, vem ver, isso aqui, aí todo mundo olhava. Aí você dava mais um passo assim, era um negócio redondo. Do outro lado tinha um anjo, só que esse ele não se mexia. Ele não era inteiro, ele era só contornado. Ele tinha mais ou menos uns 3 metros, 4 metros. Ele ficou também a noite inteira ali. Então ele era assim, ó. Bom, a gente acha que é anjo, mas ele ficava nessa posição, com o rosto virado de lado, os braços abertos e os pés juntos. Então ele ficou a noite toda assim. E eu não percebi, porque quando eu vi, ele era muito alto, eu não tive a ideia de olhar para cima. Eu olhei para baixo e vi o formato de 2 pés muito grandes. Eu falei, nossa, que estranho, por que esses 2 pés? Mas aí eu comecei a olhar para cima, aí eu vi o contorno das pernas, né? O corpo, os braços abertos e a cabeça. O cabelo dava a impressão de ser comprido, como se fosse um manto. E então era só o contorno. Aquele anjo de mais ou menos uns 4 metros, ele ficou a noite inteira junto com as bolas. Quando nós fomos embora, que todo mundo falou, vamos embora, e as bolas sumiram, esse anjo sumiu, e aquele negócio também ficou a noite toda, aquela cidade. Quer dizer, foi uma noite gloriosa. A gente foi lá, não pediu nada, e o Senhor, acho que da gratidão dos irmãos, do coração aberto, sem querer ver as coisas, né? O Senhor veio e deu todo aquele banquete. Foi uma bênção. Irmãos, várias pessoas se levantaram, algumas, né? Não várias assim. Mas vamos fazer o seguinte: eu tenho sido zeloso no meu horário. Isso vai continuar, tá bom, irmãos? A gente continua numa outra ocasião, quem sabe na próxima quarta-feira. Experiências assim, os irmãos estão vendo que quem falou, as pessoas que falaram, não são pessoas aéreas, pessoas que loucas, pessoas... Não. Foi falado isso tudo aqui com muito respeito, foi falado isso tudo aqui com muita submissão à vontade de Deus.
Eu tenho as minhas experiências tremendas com Deus. Muitas vão ficar para a eternidade entre eu e Ele só. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que Deus, não nos esqueçamos disso, irmãos. Deus é um Deus espiritual. Ele é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós começamos, irmãos, a negar a manifestação do poder de Deus, não haja dúvida, é uma lei que não tem exceção. A nossa vida espiritual afunda. Eu creio, irmãos, que Deus dá experiências para uns, dá para outros. Se nós fôssemos ter aqui uma noite de testemunhas, só de experiências que as pessoas têm, cada um iria contar a sua, muito diferente da outra. Nós hoje fomos muito restritos aos anjos aqui. Essa experiência que a minha nora contou, a Regiane, eu já sabia, porque a minha esposa também participou, só que coitada, quando ela abriu os olhos, olhava, bumba, caía de novo, ficou mais arriada do que acordada. Eu sei disso, mas eu louvo a Deus, sabe por quê, irmãos? Se alguém perguntar, para que isso? Para que isso? Primeiro, só perguntar para que isso quem nunca teve uma experiência. Segundo, isso são o que nós poderíamos chamar manifestações do amor, da graça, do poder de Deus. Quando ela estava dizendo que estava aquele anjo com os braços abertos ali, o Senhor me deu naquela hora a interpretação, não é? Proteção. Então, Deus quer manifestar-se a nós, irmãos. Lá em Hebreus diz isso: havendo Deus de muitas maneiras se manifestado aos homens através de seus profetas, nesses últimos dias, agora, nesses dias que nós estamos vivendo, manifestou-se através de seu Filho. Mas o ministério dos anjos, ele não sofreu interrupção, ele não sofreu modificação com o advento de Jesus Cristo. Os anjos, da mesma forma como apareciam para Abraão, para Ló, para todos aqueles homens no passado, eles continuam no mesmo ministério de hoje. Pastor, então como é que eu devo fazer? Em primeiro lugar, irmão, esteja com o seu coração sensível. Esteja em comunhão com o Senhor. O pecado separa, irmão. Entende? Então esteja com o seu coração sensível. Tenha sede da palavra de Deus. Comece a dizer: Pai, eu tenho as minhas dificuldades de crer certas coisas, mas eu quero que tu ouças que eu não quero continuar com isso. Isso é importante para nós. Houve uma ocasião, desculpe-me, hoje está sendo uma exceçãozinha. Eu tive uma ocasião na minha vida, irmãos, que eu tudo costumava colocar dentro do tubo de ensaio. Eu queria analisar, dissecar, mas é mesmo, não é? Mas como é que pode? Eu não entendo. Eu fui fazer curso de parapsicologia para entender certos fenômenos paranormais. Quando o que nós vamos entender não é pela parapsicologia, nós vamos entender pela revelação do Espírito Santo. O Senhor é bom, o Senhor é bom. O exemplo que a minha irmã ali nos deu, sobre a sua loja, glória a Deus. Quando ela começou, eu falei: eu já sei, não aconteceu nada. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Houve alguém que me perguntou: pastor, mas por que às vezes acontecem certas coisas? Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: eu não tenho resposta para tudo. Em segundo lugar, eu digo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Isso me basta. Pai, somente pela fé é que nós podemos entender. E nesta hora, enquanto os nossos lábios se movem, o Todo-Poderoso, o Jeová, nos ouve. Senhor, diante de tantas coisas criadas, aqui está um pequenino grupo
que pertence a Ti, que tem o privilégio. Senhor, muitos de nós não avaliam o privilégio que temos de podermos falar contigo, através do nome de Jesus Cristo. Que privilégio, meu Deus. Aqui estamos nós, na certeza, pela fé, que estamos sendo contemplados por Ti. Ó Deus, quem sabe muitos agora aqui neste auditório estejam com sérias dúvidas, estejam com preocupações, estejam querendo dizer para si mesmos: eu preciso crer, eu quero crer. Pai, abra os seus olhos, para que possamos ver as maravilhas da Tua vontade, da Tua lei. Senhor, nós fomos salvos para Te adorar, para Te amar, para Te experimentar, para dizer verdadeiramente: o Senhor é bom para aqueles que o temem. E agora, meu Pai, enquanto nós estamos aqui neste banquete que Tu preparaste, muitas vidas precisam de Ti. Nós não vamos Te ensinar como, nós só queremos Te dizer que cremos que Tu podes. Tu podes, ó Deus, e não somente Tu podes, mas eu creio que Tu queres. Cumpra-se nessas vidas o Teu querer, e o Teu querer é bom, o Teu querer não é mau, o Teu querer é bom, o Teu querer é de vitória. Então, meu Deus, cumpra-se naquelas vidas a Tua vontade. Ó Deus, que nós possamos muito em breve estarmos aqui também dando testemunho, meu Deus, da manifestação do Teu poder. Eu Te louvo por isso. Aleluia. Senhor, aumenta-nos a fé, dá-nos alegria nesta convicção. Nós oramos gratos mesmo, Senhor, pois oramos em nome daquele que vive em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.